Do que você precisa para ter uma vida espiritual que vale a pena viver? Uma vida espiritual plena, satisfatória, gostosa e também que seja contagiante, que cause um impacto na vida de outras pessoas, que seja percebido por outras pessoas. Estamos tentando responder essa pergunta numa pequena série que estou fazendo, olhando para a espiritualidade de Jesus, no Evangelho de Lucas, o capítulo 6, o verso 12 ao 19. Eu quero ler mais uma vez esse texto com você, encerrando essa pequena série de 3 mensagens sobre a espiritualidade de Jesus. Nós temos o texto dizendo que, num daqueles dias, Lucas 6, 12, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E mais adiante, no versículo 17, o texto diz que Jesus desceu com eles, com os seus apóstolos, e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, venha nos visitar, cada um de nós, a cada um dos que assistem e ouvem, onde quer que estejam e no momento em que estiverem, para que a Tua palavra faça sentido aos corações e transforme vidas. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém. Nós percebemos a vida espiritual de Jesus nesse texto organizada em 3 momentos: a noite, a manhã e a tarde. A parte da noite, como já vimos no versículo 12, Jesus está no seu tempo de conexão a sós com Deus, nós chamamos de isolamento. Nós também, quando cremos em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, iniciamos um relacionamento estável com Deus e então passamos a cultivar momentos diários a sós com Ele. Considerando, como Jesus fez, que este momento diário a sós com Deus precisa ser prioridade, precisa ser momentos exclusivos, só você e Deus, precisa ser um relacionamento de conversa entre você e Deus, em que você fala com o Senhor e o Senhor fala com você através da palavra. É preciso disciplina, como Jesus exerceu disciplina, e precisa ser algo que vise a prática, uma vida prática de obediência ao Senhor. E é nesse tempo de isolamento que nós firmamos a nossa identidade verdadeira como filhos de Deus. E Jesus fez isso. Depois do período da noite a sós com Deus, pela manhã o texto diz que ele reúne os seus discípulos, as pessoas que estão na mesma página que eles. Essa é a sua comunidade, essa comunidade que brota do isolamento. Jesus vem da comunhão com Deus para estar em comunhão com a sua comunidade. Essa comunidade está centrada nele. A nossa vida em comunidade precisa estar centrada em Jesus como Salvador e como Mestre a quem seguimos. Essa comunidade é uma comunidade de pecadores sujos, que erram, que falham e precisam de perdão mútuo. E essa comunidade é uma comunidade missional ou missionária. Por isso que na sequência, depois de passar a manhã com os apóstolos e discípulos, na parte da tarde Jesus vai com eles em direção ao ministério. Ele estende a mão para servir os outros com compaixão. Eu quero observar nesse texto, focando hoje a terceira esfera, a terceira dimensão da espiritualidade de Jesus, que é a dimensão da missão e do ministério, olhar para esse texto e extrair daqui 4 princípios ministeriais para a igreja de hoje. Como a igreja hoje, que é o corpo de Cristo, a extensão de Cristo, a continuação de Cristo, como a igreja hoje pode impactar o seu mundo, a sua sociedade, como Jesus impactou. Considerando, inclusive, as palavras de Jesus quando disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Nós continuaríamos e expandiríamos a sua obra ao redor do mundo. Olhando para Jesus e para a espiritualidade de Jesus, que tipo de espiritualidade missional ou missionária nós devemos exercer? Primeiro princípio é que o ministério da igreja no mundo precisa ser comunitário. O ministério da igreja no mundo
que é bem sucedido é um ministério comunitário e não individual. O texto diz que Jesus desceu com eles. Jesus podia fazer tudo sozinho, ele é Deus, ele tem todo o poder, mas a missão de Jesus é para ser feita em equipe, assim como um time onde todo mundo joga, todo mundo tem talentos, capacidades e funções e posições e paixões diferentes. Assim também precisa ser na comunidade de Jesus, o trabalho feito em equipe. Mais uma vez me refiro a lives missionárias que escutamos e que estão disponíveis aí no YouTube da igreja, em que servos de Deus no campo missionário falaram das suas experiências. E o pastor Otoniel nos contou algo que ilustrou essa questão do trabalho comunitário. Ele explicou sua função na MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, como uma missão logística, de apoio aos missionários que estavam na aldeia. Então há missionários morando em aldeias, ali pregando o evangelho, discipulando, mas sem o trabalho do pastor Otoniel e outros membros de equipe de apoio, transportando carga, levando e trazendo medicamentos, levando índios para o hospital, levando o missionário até o avião, buscando o missionário para um tempo de descanso. Enfim, todo esse suporte de apoio faz parte do trabalho entre os índios. É um ministério da igreja comunitário. Nós vemos aqui em Morungaba exemplos claros disso. Por exemplo, nos anos anteriores à pandemia, 2019 e 2018, nossa igreja, Fonte Morungaba, conseguiu atingir muitos alunos através do projeto Escolhas. Todas as salas dos novos anos estavam sendo impactadas pelo trabalho desse projeto. Tínhamos ali 5, 6 professores voluntários trabalhando e dividindo a carga. Nós temos socorrido pessoas carentes e famílias carentes, o que envolve toda a igreja, doando, orando, levando, visitando. Nós temos o nosso projeto Pão Diário, que anualmente tem o objetivo de entregar pelo menos 100 ou 200 de exemplares do Pão Diário para pessoas da cidade. Esse trabalho é feito por vários de nós. Ações com os policiais, como entrega de cestas básicas, cestas de Natal, visitação, são trabalhos feitos em equipe. Trabalhos que a nossa igreja já fez e continua fazendo na cidade, apresentações musicais, palestras, eventos para crianças como Tarde Legal, Acampa Dentro, quando reunimos uma porção de crianças dentro da própria igreja, Festival da Pizza, várias outras ações de alcance do mundo que envolve várias pessoas, muita gente engajada e cada uma delas às vezes com uma pequena contribuição. O ministério da igreja é comunitário, é coletivo. Até as ações que nós achamos que são individuais, como por exemplo o evangelismo pessoal, também requerem, exigem o apoio da comunidade. Precisa da igreja orando para que você possa evangelizar alguém, aconselhar alguém, para que você seja encorajado e você mesmo precisa estar integrado na igreja e sendo fortalecido para fazer um trabalho individual. Quem faz parte desse trabalho coletivo? Muitos pensam assim, os outros, a equipe de trabalho da igreja são os outros. Não, você faz parte. Se você é da igreja de Jesus Cristo, você é parte do corpo de Cristo, que tem a tarefa de se unir aos demais nessas ações. O vínculo com a igreja é indispensável para esse ministério no mundo. Estar junto é o que nos fortalece para trabalhar e enfrentar os desafios e suprir as necessidades. Portanto, é preciso de fato que você esteja convivendo com a sua igreja, aos cultos, aos grupos da igreja, se relacionando com as pessoas da igreja, orando com elas, para que juntos o trabalho no mundo seja feito. E sabe, ministrar em comunidade é muito mais empolgante, é muito mais efetivo e muito mais encorajador. Portanto, o primeiro princípio para o ministério da igreja no mundo é que esse ministério é comunitário. Esse texto nos mostra um segundo princípio, que é o princípio de que o ministério da igreja no mundo é intencional. Eu gosto de ver Jesus descendo no versículo 17 para um lugar plano, onde estavam ali discípulos e multidões. A igreja, para ser efetiva na sua missão no mundo,
ela não deve esperar que o necessitado bata a sua porta. Ela intencionalmente precisa dirigir-se às pessoas. Ela, como igreja de Jesus, pergunta o que as pessoas precisam e não espera que as pessoas peçam ajuda. Nós vamos e convidamos para virem e não apenas esperamos que as pessoas peçam para vir até nós. Nós temos que tomar muito cuidado aqui com a síndrome dos religiosos dos dias de Jesus. Aqueles que deveriam cuidar dos necessitados, na parábola do bom samaritano, Jesus conta, são aqueles que veem o necessitado no chão e passam de largo, passam ao longe. Estão com medo de pessoas que precisam de ajuda, talvez acham que não têm recursos para ajudar, preferem evitar o contato, se desviam daquele que é necessitado. Muito cuidado com isso. A igreja não pode se desviar dos necessitados, mas intencionalmente se aproximar deles. E sabe o que precisa? Uma coisa muito simples e muito difícil. Precisa de um coração, ou seja, uma motivação reorientado de uma vida centrada em si mesmo para uma vida voltada para outros. Que o Senhor possa reorientar o nosso coração para que nós deixemos de pensar e viver para nós mesmos e como igreja pensarmos e vivermos para aqueles que necessitam de ajuda. Quando a igreja ou quando as pessoas da igreja visam tão somente o bem-estar de quem está dentro dela, essa igreja, essas pessoas perdem a sua missão e perdem a sua identidade. E a tragédia dessa igreja, o escândalo dessa igreja vai ser apenas uma questão de tempo. Nós temos que ser pessoas e comunidades voltados para a alteridade para os outros. E antes de os pés irem, o coração precisa estar lá primeiro. Antes das mãos agirem, as orações já precisam estar sendo feitas. E note que é interessante que Jesus, ele não somente vai até essas pessoas, e onde estão as pessoas que necessitam, mas ele se detém ali. Ele para ali, e a ideia aqui do texto é que ele fica um longo tempo ministrando, ele reservou um longo período de tempo para estar com aquelas pessoas. Você e eu, tanto individualmente como igreja, precisamos nos dirigirmos às pessoas e darmos tempo a elas, estar com elas, ouvi-las e ajudá-las. Então, o ministério da igreja é efetivo. Em primeiro lugar, ele é um ministério comunitário. Em segundo lugar, ele é intencional. Em terceiro lugar, o ministério da igreja no mundo é evangelístico, no sentido literal da palavra. Ele é evangelístico, ele envolve comunicar a boa notícia, anunciar a palavra de Deus. Quando a igreja abre mão disso, ela deixa de cumprir a missão de Jesus. O texto diz que as pessoas vieram para ouvi-lo. Jesus, em essência, foi um pregador, e a igreja deve ser uma pregadora. Jesus, na essência do seu ministério, ele proclamou boas novas. Em Marcos 1,15, ele começa o seu ministério proclamando o arrependimento e a fé para a salvação. Ele continua o seu ministério pregando. Em Samaria, em João capítulo 4, versículo 41, Jesus anuncia a palavra para o povoado inteiro de Samaria. No final do seu ministério, nós encontramos Jesus ensinando no templo, ensinando os seus discípulos, proclamando a mensagem, o ministério de pregação da palavra. E quando Jesus parte para a glória celestial após ressuscitar, ele encarrega a sua comunidade de quê? De proclamar a palavra dele no mundo todo. Vão e preguem o evangelho a toda a criatura. A palavra de Deus é o que o mundo mais precisa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Na mensagem que está na Bíblia é uma mensagem espiritual, não humana, uma mensagem espiritual poderosa, uma semente que gera vida de dentro para fora, nas pessoas que ouvem e acolhem essa mensagem. A palavra de Deus é como a chuva que rega, a chuva que faz fecundar a terra e que faz brotar vida espiritual nas pessoas. A nossa missão essencial é essa, anunciar o Evangelho, e as pessoas que quiserem ouvir, ouvirão e serão transformadas. Anunciar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Anunciar que Jesus Cristo morreu pelos pecadores para pagar o preço dos seus pecados e que Ele ressuscitou para dar vida, para que essas pessoas tenham um relacionamento verdadeiro com Deus.
Anunciar que é preciso arrepender-se dos pecados e crer em Jesus para obter a salvação eterna. Para quem que você pode anunciar essa mensagem? Essa semana mesmo. Qual pessoa que ainda não conhece, não entende essa palavra? O ministério da igreja no mundo é um ministério evangelístico. E esse ministério eficaz, ele é comunitário, ele é intencional, ele é evangelístico. E para ser efetivo, por fim, ele tem que ser um ministério que eu diria terapêutico. Um ministério de cura, um ministério de socorro. O texto diz que as pessoas eram curadas de suas doenças, de Jesus saía poder para curar a todos e que Jesus se compadecia daqueles que sofriam e socorria as pessoas. Jesus tinha compaixão, ele sentia em si mesmo as dores dos outros, as necessidades dos outros e fazia o que podia fazer. Mas nós podemos pensar assim, pô, Jesus tem todo o poder, dele sai poder que curava as pessoas, ele expulsava os espíritos malignos. E nós dizemos assim, não, as necessidades das pessoas para mim são maiores do que eu posso suprir, porque eu não sou Jesus. Mas faça o mesmo que Jesus fez, ofereça o que você tem. Até porque é importante entender que o ministério de cura de Jesus não é para ser reproduzido hoje. O ministério de cura de Jesus tinha um aspecto messiânico, de autenticação da sua identidade. No Evangelho de João, capítulo 7, 8 e 9, Jesus faz alguns milagres que evidenciam que ele era o Messias, mas os fariseus e seus oponentes rejeitavam essas evidências. Veja, Jesus afirmou sua identidade, estabeleceu a base da fé cristã, ele, seus apóstolos e sua palavra, através do ministério extraordinário de cura. Mas nós podemos oferecer o que temos e deixar que Deus se encarregue do resto. Mesmo não tendo dom de cura, de sinais miraculosos, nós temos tempo para as pessoas. Por que não oferecemos? Nós temos alimento, pão, por que não repartir? Nós temos dinheiro, por que não doar? Nós temos habilidades, podemos fazer coisas, por que não podemos fazer coisas que ajudem as pessoas? Temos força, temos as nossas orações. É isso que podemos entregar e é Deus quem vai se encarregar de usar o pouco que nós oferecemos para fazer grandes curas e grandes milagres na vida das pessoas. É muito interessante perceber que Jesus fez isso. Ele pergunta aos seus seguidores o que eles tinham para oferecer para a multidão faminta. E alguns poucos pães e peixes foram suficientes para Jesus multiplicar e alimentar uma grande multidão. Sabe, não é difícil encontrar os necessitados. É só prestar um pouquinho de atenção. As pessoas necessitadas estão ao nosso redor, com seus casamentos terminando, com suas contas sem poderem ser pagas, com seus filhos rebeldes, talvez usando drogas, com os seus viciados na família, com uma mesa e uma geladeira e uma despensa vazias de alimento. As pessoas estão ao nosso redor passando por necessidades de todo tipo. Tudo que temos a fazer é identificar, nos aproximarmos e oferecer o que temos. Esse é o ministério da igreja. Ele precisa ser um ministério terapêutico e também evangelístico, intencional e comunitário. Eu gostaria de terminar esta série de mensagens contando a história que Henry Nouwen conta no seu livro, é a história de um pequeno rio. E essa mensagem nos encoraja a irmos adiante no plano de vida espiritual de Jesus, que envolve o isolamento, a comunidade e o ministério. Nessa história do pequeno rio, nós temos um pequeno rio que diz assim: posso me tornar um grande rio. E ele se esforça muito para ser um grande rio e havia uma grande pedra atrapalhando o seu caminho. Então ele resolve, determinado, vou contornar essa pedra. E ele insiste, com muita força consegue contornar a pedra e segue adiante. Logo adiante, esse pequeno rio que cresceu um pouco, enfrenta um muro enorme. E ele ataca esse muro sem descanso. E no fim do seu ataque, após muito esforço, ele cria um desfiladeiro, esculpe um caminho e passa por ele. E agora esse rio está cada vez maior e ele diz assim: eu consigo, eu sou capaz de vencer os meus obstáculos, eu não vou desistir por nada deste mundo. Mas então surge uma floresta enorme na sua frente, um obstáculo maior, e o rio diz: eu vou seguir em frente de qualquer forma.
e vou forçar essas árvores a caírem e vou atravessar isso aí. E ele fez isso. E agora ele está poderoso, mas então ele chega na borda de um deserto enorme. O sol fustigando esse deserto, e o rio diz: eu vou atravessar esse deserto. Mas a areia quente logo começa a absorver toda a água do rio. E o rio diz: não, eu vou conseguir, eu vou atravessar esse deserto. Todavia, esse rio acaba sendo drenado pela areia e vira uma pequena poça de lama. Então o rio ouve uma voz do alto, e essa voz diz: entregue-se apenas, deixe que eu o levante, deixe-me assumir o controle. E o rio então, que virou uma pequena poça de lama, diz: aqui estou. E o sol que levantou o rio o transformou em uma nuvem muito grande. E o sol então carrega essa nuvem por cima do deserto e permite essa nuvem, faz que essa nuvem chova e deixe campos distantes, frutíferos e viçosos. Apenas pratique de maneira disciplinada essas 3 dimensões da espiritualidade de Jesus. Abrace o isolamento, abrace a sua vida em comunidade, mergulhe no ministério comum, mas deixe que Deus haja. É Ele quem dá vida. É Ele quem nos faz superar os obstáculos e produz fruto na nossa disciplina. Nós temos bloqueios na nossa vida. O mundo externo é acelerado e nos convoca para viver acelerados atrás dele. O nosso mundo interno muitas vezes é sobrecarregado de paixões, de necessidades, de medos e angústias. E o meu apelo final neste momento, nessa mensagem, é: primeiro, impeça que a sua vida seja preenchida por outras coisas, de modo que você deixe de lado a espiritualidade de Jesus. Não deixe que sua vida seja preenchida. Em segundo lugar, implemente essa vida espiritual de buscar isolamento continuamente, buscar estar com a sua comunidade de maneira saudável e buscar atuar no mundo de maneira eficaz. A disciplina nas virtudes espirituais nada mais é do que o esforço de criar um espaço em que Deus pode agir. Como aquele rio tentou fazer tudo sozinho. Chegou um momento que ele percebeu que não era possível. Então ele deu espaço para Deus agir, para o sol agir. Você possa também dar esse espaço a Deus e ver Ele agindo em você, através do isolamento, da comunidade e do ministério no mundo. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nos entregamos ao Teu plano, queremos seguir o modelo de vida espiritual que Teu Filho Jesus viveu aqui na terra. Dá-nos coragem, disposição, disciplina, paixão, desejo de estarmos a sós contigo continuamente, de estarmos reunidos em comunidade, nos fortalecendo uns aos outros como igreja do Senhor e de estarmos encarando este mundo para socorrê-lo e ajudá-lo, suprindo suas necessidades e pregando o teu evangelho. Abençoa cada um de nós, abençoe tua igreja, em nome de Jesus. Amém.